Bem, meu pessoal, vamos lá para falar sobre a vida e obra do profeta Ezequiel, a partir da obra de Clyde de Francisco, Introdução ao Antigo Testamento. E ele fala aqui que Ezequiel, que significa Deus fortalecerá, era sacerdote, filho de Buzi, capítulo 1, versículo 3. Como tal, pertencia à aristocracia de Jerusalém, que no ano de 597 a.C. foi deportada com Jeoaquim para a Babilônia, morou em Tel Aviv, junto ao canal de Quebar. E aí, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar. E aí, continuando aqui, né, ele era marido de uma só mulher e parece sem filhos. Sua casa servia de refúgio dos anciãos deportados, sendo por isso, ao que parece, pessoa de grande conceito entre o povo. No ano de 592 foi chamado por um imperativo divino ao serviço profético. Suas atividades proféticas caem, pois, em dois importantes períodos divididos pela queda de Jerusalém, em 586, como está no capítulo 33, versículo 21, e de 592 a 586 foi exclusivamente pregador do arrependimento, em discursos e ações simbólicas, nas quais escreveu a situação da santa cidade. Em 587 sua esposa morreu. De 586 a 570 foi um consolador e reformador, contemplando o período da restauração. A sua última profecia data de 570 a.C., como está no capítulo 29, versículo 17. Ele era sacerdote, como poucos, pôde sentir a perda do templo de Jerusalém, no qual estava acostumado a adorar o Senhor. A sua visão inicial deixou marca indelével em seu espírito. A santidade e a glória de Deus permearam a vida de um profeta que tinha visto, mas não podia descrever o que vira. O que mais podia fazer era tentar descrever o que tinha visto. Amando a palavra de Deus, destemidamente executou o mandamento divino, hesitando apenas uma vez, quando foi forçado a comer coisa contaminada. Capítulo 4, versículo 14. E Ezequiel viu com perfeição a responsabilidade moral de cada homem perante Deus e o terrível dever do profeta de Deus, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Conhecido como o pai do judaísmo, ajudou na reorganização das antigas leis para a conduta do culto no templo depois do cativeiro, como diz o capítulo 40 a 48 do livro. Como místico, a sua linguagem muitas vezes de sentido difícil, e na interpretação das suas visões requer-se muita paciência e cuidado com os mínimos detalhes, sem descer a uma interpretação literal. Ezequiel era um novo tipo de profeta de Yahvé em terra estranha. Dependendo unicamente de Deus, tornou-se capaz de discernir com maior clareza a próxima condenação do país, e pôde refletir mais calmamente sobre o sentido de tal propósito. Portanto, a sua convicção da necessidade do cativeiro era muito forte. Sempre foi escritor. É verdade que não teve na corte real lugares de destaque, como tiveram Isaías e Jeremias, onde pudesse produzir as suas obras, mas assim mesmo foi um dos maiores artistas literários do mundo antigo. Veja os capítulos 16, 17, 27 e 28. Foi ainda mais do que homem de letras, foi especialmente um arquiteto espiritual. Era sua tarefa reunir e preservar as grandes doutrinas proféticas de seus predecessores, estimular a esperança na volta dos cativos e organizar em novas formas de religião e vida a restaurada comunidade israelita. Porque a gente sabe que a partir de agora, qual é a situação do povo? O pessoal agora não tem mais templo, né? Então tem uma reorganização da religiosidade israelita. Ezequiel também se distingue de outros profetas do Velho Testamento pela especial proeminência do elemento patológico de sua profecia. Visões, êxtases e ações chocantes construíram profundamente a sua experiência.
Alguns eruditos concordam que, em adição a certas influências babilônicas, tais como figuras de visões, certo elemento corpóreo teria de ser trazido para o seu campo visionário como meio auxiliar, como mudez temporária, como sintomas de paralisia ou catalepsia, conforme supôs Klosterman, baseado no capítulo 3, versículo 26, 24, versículo 27, 29, versículo 21 e 33, versículo 2. Hermann contestou a interpretação literal destas passagens, negando-lhes a significação de condições físicas e dando como prova 16:63, também 29, versículo 21, onde abrir a boca é apenas uma ação simbólica. Ezequiel parece ter copiado de Jeremias certas frases. Os dois profetas são muito parecidos em certos aspectos, mas em outros são um grande contraste. Jeremias é um profeta das mais ternas afeições, Ezequiel de razão e reflexão. Pensamos que conhecemos Jeremias quando lemos o seu livro. Ezequiel é para nós mais do que um nome. As profecias de Jeremias começam e terminam com uma visão de sofrimento. Ezequiel começa e termina com visões de glória. Ezequiel é da linhagem de Zadok, Jeremias de Abiatar. Vamos ao livro. Duas dificuldades surgiram entre os rabinos quanto à presença de Ezequiel no cânon bíblico. Isso decorreu do dogma geralmente aceito, no princípio da era cristã, de que a lei de Moisés não era suscetível de alteração nenhuma. E nenhuma lei foi deixada no céu para ser dada aos homens. De acordo com Ezequiel capítulo 46, versículos 6 e 7 e número 28, versículo 11. Não há qualquer menção do material de que trata Ezequiel, no capítulo 45, versículo 18 a 20, no Pentateuco. Cerca de 20 problemas como esse aparecem no estudo comparativo que se fizeram entre Ezequiel e a Torá. Dizia-se que Ananias, ben Ezequiel, usava 300 jarros de óleo para seus estudos noturnos, a fim de chegar a uma conclusão temporária. Tão sério foi o conflito e tantos foram os problemas envolvidos, que foi sábia a ideia de proclamar uma decisão final até a volta de Elias, que resolveria as diferenças surgidas. E aí vamos a algumas dificuldades especulativas. Figuras estranhas do capítulo 1 constituem o simbolismo das últimas porções do livro. Facilmente emprestam-lhes um tom de fanatismo, enquanto o simples meditar nesses mistérios divinos deveria ser valor para o iniciado e antigo, podia ser fatal para o imaturo. O estudo do querubim, anjos e demônios tem sempre para certo tipo mental o efeito de uma porta aberta ao fanatismo. Daí proibirem os rabis, aos de menos de 30 anos, a leitura de certas partes do livro de Ezequiel, o começo, a parte final e outros capítulos, que a galera começa a viajar, né? E aí, até bem pouco tempo, diminuto criticismo foi feito do livro de Ezequiel. Rocher, em 1924, sustentava que Ezequiel, como profeta, permaneceu com os pés no solo da religião do pré-exílio e tinha apenas concluído alguns poemas breves, contendo ao todo 170 versos, sendo o restante do livro adicionado mais tarde, até o V século a.C. James Smith, em 1931, sustentou que Ezequiel profetizou tanto no nordeste de Israel quanto na Síria, de 722 a 669 a.C. Um jornalista conseguiu mais tarde reunir tais conclusões. Torre, em 1930, sustentou não ser real o livro de Ezequiel, e sim obra de imaginação de um homem em Jerusalém, mais ou menos no ano 230 a.C. Posteriormente, um editor introduziu um cenário babilônico. Henry propôs que Ezequiel havia profetizado em Jerusalém de 593 a 586 a.C. A essas profecias foi dada mais uma forma babilônica por um redator que acrescentou os capítulos 40 a 48. Berthollet divide as atividades do profeta: 1. Jerusalém antes da queda. 2. Alguma cidade da Judéia não distante de Jerusalém, como diz em capítulo 12, versículo 3. 3. Babilônia. Fischer diz que Ezequiel profetizou na Babilônia e
e depois voltou a Jerusalém até 586 e foi novamente à Babilônia. Tempos após, redatores ajustaram o texto a fim de parecer que todo o livro havia sido escrito durante o cativeiro. O problema, porém, é que enquanto Ezequiel é representado como estando na Babilônia, seus olhos, durante o tempo dos primeiros 24 capítulos, estão fixos em Jerusalém, e a cujo povo o profeta se dirige. Os conservadores, no entanto, admitem que Ezequiel estava no exílio durante todo o seu ministério profético. Ele se dirigiu aos habitantes de Jerusalém pelo efeito dramático que isto teria sobre os exilados diante dele, isto é, para que se voltassem ao seu mau caminho. Não havia esperança para Jerusalém. Ezequiel visita Jerusalém só em espírito depois de 597, nunca pessoalmente. É como, digamos, suponhamos que de repente o Carlos ele escreve uma matéria sobre o Luiz Cláudio, e aí tem o espaço para comentários no jornal que o Carlos escreveu. O Luiz Cláudio não precisa necessariamente estar lendo o que a gente está escrevendo. Seu isso, seu aquilo, seu não sei o que, seu não sei o que lá, e tal. Ou seja, é um modo dramático de você falar para aquela situação. É como se de repente eu falasse, né, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro é chamada de maravilhosa, mas quanto sangue corre nas suas mãos, hein? Então, ou seja, ninguém lá do Rio de Janeiro, ou quer dizer, eu estou aqui, né, daqui do Rio de Janeiro, né, porque eu sou da Baixada, e aí nisso ninguém daqui do Rio de Janeiro está me ouvindo, eu estou falando lá de Caxias, mas é um modo dramático de falar. E como ele era profeta, e era um profeta que tinha êxtase, ele podia muito bem estar tendo aquela experiência de arrebatamento, de estar naquele lugar, tendo aquela visão daquele lugar. Continuando aqui. E aí nisso, vamos pegar algumas passagens, né, para a gente observar aqui. Capítulo 1, versículo 1. Muita discussão tem havido quanto ao significado da expressão 30º ano. Esta forma de expressão é usualmente aplicada pelos profetas no reinado de um rei, mas o versículo 2 apresenta um esquema cronológico que prevalece em todo o livro. Aparentemente, Ezequiel se refere à sua própria idade. Tanto C. Torre como James Smith usam esta forma para localizar a cena das profecias do livro durante o governo de Manassés, visto ser o único nesse período que reinou durante 30 anos. Versículo 4 do capítulo 1 diz que essa visão de uma carruagem puxada por 4 criaturas com asas surge do norte, de cuja direção procedem viajantes quando de viagem da Palestina para a Babilônia. Nesse carro está Deus sentado, seu pastor. E aí nesse carro está Deus sentado. O fato notável é que Deus, ao contrário da crença popular, poderia claramente estar com o seu povo, tanto na Babilônia como na Palestina. Versículo 5. Note-se o número de vezes em que o termo semelhante é usado no capítulo. Ezequiel não pode descrever o que ele viu. Essa é a melhor descrição que ele pôde fazer em termos humanos. As 4 criaturas simbolizam o uso que Deus faz de todas as suas criaturas: a águia, rainha das aves, o boi, rei dos animais domésticos, o leão, rei das feras, e o homem, rei de todo ser vivente. Essas criaturas, pela vontade de seu espírito, versículo 12, suportam a plataforma sobre a qual Iavé se assenta. Versículo 16, roda dentro de uma roda. Os eixos da roda eram ao mesmo tempo ângulos um do outro. Assim o carro não necessitava de fazer volta quando mudava de direção, podia prosseguir imediatamente. 4 das rodas rolavam para o oriente ou o ocidente e as outras 4 para o norte e para o sul. Um desses jogos de 4 rodas estava dentro do outro, fazendo 4 rodas individuais. Então a gente percebe que assim, era como se a roda fosse desse jeito, rodava para lá e rodava para lá. Então por isso o carro, né, onde Deus estava assentado, podia ir para lá, vir para cá, ir para lá e para acolá. E aí nesse caso, Ezequiel, gente, não tem nada a ver com isso não. Deixa eu ver aqui, versículo 18, simbolizando a onisciência de Deus quando olha para a necessidade do seu povo. 22, firmamento devia ser lido como plataforma.
Capítulo 2, versículo 1. Esse versículo tanto se refere à falibilidade do homem como à sua dignidade. O termo filho do homem, que é o título favorito usado no livro de Ezequiel, enfatiza sua humanidade em comparação com o ser divino. Pede-se que se ponha de pé, porque Deus só fala com seu profeta face a face. Capítulo 3, do versículos 14 a 15. Ezequiel está entusiasmado para pregar o julgamento de Deus até sentar-se onde o povo senta. E aí não pode falar uma só palavra. Muitas vezes aqueles que condenam os povos o fazem sem compreensão ou simpatia. Versículo 16. Deus levanta outra vez Ezequiel com grande responsabilidade de ser um profeta vigilante, embora obedecesse com seriedade, sentindo muito o mal dos exilados. Devia, não obstante, adverti-los dos seus pecados, a fim de não perecerem completamente. Mas seu sangue eu requererei da tua mão. É uma terrível advertência que todos devem conhecer, como está no capítulo 4, capítulo 5. O método mais eficiente da pregação de Ezequiel era o de lições objetivas. E aí, capítulo 6, versículo 13. E vós, ou seja, os exilados, sabereis quando os habitantes de Jerusalém forem traspassados. Outra prova que Ezequiel fala contra Jerusalém e em favor dos que estão no exílio. Capítulo 8, versículo 3. Ezequiel em Jerusalém por meio de uma visão, não em realidade. Uma viva descrição das experiências do profeta num transe ou êxtase. E aí, seguindo, capítulo 9, versículo 4. Os piedosos deviam receber um sinal na testa, para que escapassem do destruidor. Capítulo 11, versículo 13. Viu Ezequiel no exílio Pelatias morrer em Jerusalém? Talvez, porém, o mais provável é que Pelatias tivesse morrido apenas em visão, como profecia de sua morte futura. Capítulo 12, versículo 27. É sempre assim. Os homens sempre transferem o dia do arrependimento para um futuro remoto. Capítulo 14, versículo 14. É realmente notável que Daniel, ainda muito jovem, fosse mencionado entre os patriarcas Noé e Jó. Conferir Ezequiel 28, versículo 3. O recente exame de antigos registros ugaríticos na Palestina revelou a existência de uma dignidade antiga com o nome de Daniel. Esta é a soletração de ambas as palavras em Ezequiel e não aquela que aparece no livro de Ezequiel. Capítulo 16. Alegoria chocante em que o profeta descreve os pecados de Judá como sendo piores que os de Sodoma e Samaria. Capítulo 16, versículo 3. Não é uma afirmação de descendência física, mas de descendência espiritual. Moralmente, os israelitas são descendentes de seus vizinhos, não de Abraão. Conferir. Tendes por pai o diabo. João capítulo 8, 44. Capítulo 17. Uma parábola usada para condenar a aliança de Judá com o Egito. E como resultado, Babilônia destruirá Judá. Capítulo 17, versículo 22, fala sobre o Messias. Capítulo 17, versículo 3, Babilônia é a grande águia. Capítulo 17, versículo 4, fala de Joaquim. Versículo 5, Zedequias. 7, Egito. 22, o Messias. Capítulo 18. Nos capítulos 18 e 33, Ezequiel apresenta em forma chocante sua doutrina de responsabilidade individual. Seu ensino pode ser resumido da seguinte forma: nenhum homem está necessariamente sob o domínio do caráter e conduta de seus ancestrais. Pode tornar-se perdido moralmente, embora seu pai tenha sido um homem justo. Pode tornar-se homem reto, embora seu pai tenha sido um homem moralmente pervertido. Jeová retribuirá ou punirá o tal acordo com os seus próprios atos e não por causa da conduta dos seus ancestrais. A hereditariedade não destrói a liberdade e a responsabilidade moral. 2. Nenhum homem é necessariamente um escravo de sua conduta passada. Pode desviar-se de uma vida justa e perecer. Pode abandonar um passado mau e viver. O hábito não é mais onipotente do que a hereditariedade. E aí eu gosto de lembrar de algumas situações, né? Que às vezes você pode ter feito no passado alguma coisa da qual você se envergonha. Ontem eu tive a chance de participar de um reencontro de ex-colegas de colégio
E aí a gente estava batendo um papo, conversando, né, um monte de coisa. E aí até que um colega me lembrou um episódio, né, meu em relação, né, a uma determinada menina, e me deu uma sensação assim tão ruim no coração de saber assim, caraca, eu fui um caralho, né? E assim, aquela sensação assim desagradável do tipo assim, se eu pudesse voltar no tempo, apagar o que fiz e recomeçar. E aí isso é interessante, por quê? Porque eu olho para mim hoje e vejo assim, caramba, um monte de gente me vê como homem de Deus, ouve meus conselhos, liga para mim, me acessa na internet, mas assim, eu lembro que um dia eu fui pregar numa festa de rua e essa menina estava nessa festa de rua, e como eu me sentia mal, né? Porque assim, eu estava transformado, eu era uma nova pessoa, mas ela ainda carregava aquela mágoa, né, de ter convivido com aquele Roberlan de 25 anos atrás. Então, onde eu quero chegar? De acordo com o que a gente observa aqui, eu não sou escravo da minha hereditariedade. Não é porque meu pai era de um jeito, minha mãe era de um jeito, que eu sou obrigado a ser desse jeito. E não é porque no passado eu era de um jeito, que eu sou obrigado a ser desse jeito. E também não significa que se de repente eu nasci numa casa onde todo mundo é honrado, que eu vou ser honrado porque eu nasci naquela casa. E não significa também que se há 20 anos eu não bebia, não fumava, não traficava, não matava, não quer dizer que o que eu era lá atrás vai me manter hoje essa pessoa, né? Então nós somos uma série de escolhas e consequências, interação de indivíduo com o meio ambiente, né? Então a gente muda por dentro na interação que acontece do lado de fora, e a gente muda o lado de fora de acordo com aquilo que acontece dentro da gente. Então a coisa mais importante que a gente tem que fazer é o quê? É se desconstruir e se reconstruir a cada dia para não se destruir. E vamos continuar aqui porque o tempo não ajuda a gente. Seguindo aqui, aí nesse caso, capítulo, deixa eu ver aqui, 18, versículo 2, lembra aquela questão dos dentes embotados, né? Este provérbio foi inventado pelos judeus para fazer parecer que as calamidades que estavam sofrendo eram devido aos pecados dos seus pais. E aí, capítulo 19, versículo 4, fala de Joacás, 19, versículo 9, de Joaquim, capítulo 20, versículo 49. Muitos estudantes ainda concordam com outros, com os ouvintes de Ezequiel. Capítulo 22, versículo 31. Deus não condena o pecador arbitrariamente, os seus próprios pecados é que o traem. Capítulo 24, versículo 2, uma notável experiência de Ezequiel no exílio. Capítulo 24, versículo 15 até o versículo 18. A lealdade de Deus vem primeiramente. Poucos homens, entretanto, podiam conduzir-se como fez Ezequiel. Capítulo 28, o rei de Tiro, de acordo com Clyde Francisco, né? O rei de Tiro não é Satã, senão uma descrição poética dos príncipes e governantes de Tiro. Conferir o capítulo 28 no versículo 9, quando fala, mas tu és homem. E é claro que assim, muita gente interpreta Ezequiel 28 como se falasse da origem de Satanás. Eu particularmente discordo, embora respeito quem pensa desse jeito, porque como eu disse, é como se os reis, os nobres, as figuras de autoridade, elas naquele período elas eram vistas como ou divindade, ou filhas da divindade, ou alguma coisa híbrida com a divindade. E então, no caso, de um modo dramático, de um modo poético, Deus poderia estar o quê? Tá vendo? Você achava que você era tão grande, mas olha no que você se tornou por causa da sua vaidade. E aí eu lembro mais uma vez do meu álbum no Facebook, Frases Roberlanianas. Quem muito se acha, acaba se perdendo. Continuando. E aí nesse caso, continuando aqui, versículo 13, uma figura poética para a expressão, tiveste tudo o que o coração podia desejar. O 15, a história primitiva de Tiro era sem mácula. Capítulo 33, versículo 30, Ezequiel era um pregador popular, mas muito se entristeceu pelo fato de que o povo vivia mais a seu modo do que de acordo com as suas mensagens. Chora, pregador. E aí nesse caso, claro que não vai ser assim no ministério de vocês,
Todo mundo no ministério de vocês vai cantar assim: pastor, te amo, meu pastor, pastor, te amo, meu pastor. Aí nesse caso, não, mas ele, na aula de, acho que foi de administração eclesiástica, você falou que todo mundo na sua igreja ia ser remunerado, né? Quem não vai gostar desse pastor? Ué, remunerar todo mundo aí, não sei como ele vai fazer, de onde ele vai tirar o dinheiro, mas já que ele vai remunerar todo mundo, glória a Deus, né? Aí nesse caso, capítulo 36, versículo 25, limpeza externa cerimonial, nenhuma referência ao batismo do Novo Testamento. Capítulo 37, não se trata de um quadro de ressurreição individual, mas de um reavivamento da nação israelita, que parecia estar sem esperança e morta no exílio. Mais uma vez, Gilson batendo naquela tecla com outro comentarista sobre Ezequiel 37. Capítulos 38 a 39, uma passagem apocalíptica, ensinando quanto à eventual vitória do povo de Deus sobre seus inimigos, personificados em Gog. Qualquer identificação literal é difícil e não deve ser tentada. Capítulo 40, versículo 28. Havia apenas um altar no templo de Salomão, porém no templo edificado por Zorobabel havia dois. Nesse sentido, o plano de Ezequiel foi seguido. Capítulo 43, versículo 8. O velho templo estava ligado com o palácio. O novo não devia ser assim. Conferir capítulo 42 com versículo 20. Este plano foi seguido por Zorobabel. Capítulo 43, versículos 10 a 11. Ezequiel aparentemente esperava que seu plano fosse literalmente observado. Capítulo 44, versículo 9. Somente os filhos de Zadok e dos descendentes de Arão seriam sacerdotes. Capítulo 45, o planejamento da cidade santa. No centro está o santuário, rodeado pelas residências dos sacerdotes. Ao norte deviam morar os levitas e ao sul o povo em geral. O príncipe possui o território do leste e a oeste desta oblação, e que se constituía de um quadrado de 25 mil de lado, parte santificada para o templo de sacerdotes, 10 mil por 25 mil, levitas 10 mil por 25 mil, cidade 5 mil por 25 mil. Deste modo a santidade do lugar santo seria observada. Capítulo 47, um quadro inspirativo de uma corrente d'água nascendo do templo novo em Jerusalém e se dirigindo ao Mar Morto, cada vez mais profunda. Devido a essa corrente, o Mar Morto e o árido deserto Arabá teriam vida. Capítulo 47, versículo 11. Ezequiel não ignora os mínimos detalhes. Nem tudo seria irrigado. Algumas das depressões do Mar Morto seriam deixadas para a produção de sal. Capítulo 48. Todo o território da Palestina será dividido igualmente entre as tribos. Estas ficariam ao norte e ao sul da Santa Oblação. Judá será diretamente orientada para o norte e Benjamim para o sul, uma vez que essas tribos eram as mais fiéis a Jeová. Capítulo 48, versículo 35. O nome da cidade santa será mudado de Jerusalém para Yahvé Chamar, ou seja, lá Yahvé está. Então a gente tem aqui o resumo do livro de Ezequiel. A gente na semana que vem vai estar falando sobre Daniel, e a gente observa aqui, né, algumas coisas relacionadas a esse profeta. Ele tem os êxtases, ele tem as visões, mas ao mesmo tempo ele é bastante reflexivo. Enquanto Jeremias não tem a mesma quantidade de êxtases e visões, mas Jeremias é um camarada mais apaixonado. Então você verifica que assim, são contemporâneos, estão vivendo momentos parecidos, sendo que um está do lado de cá, né? O outro está do lado de lá. Ambos não são ouvidos, ambos falam o seguinte: vai dar ruim, e ambos sofrem com a apatia do povo, e ambos também pregam a esperança de que, olha, a casa caiu, mas Deus, que é o Deus da segunda e da terceira chance, tem uma nova história para a vida de cada um de vocês, desde que o templo esteja no centro, representando o culto no centro, representando Deus no centro. Amém? Mas os judeus se conheciam?
Eu desconfio que eu tenho a sensação de que, assim, pelo que eu observo, que Ezequiel já era daquele contexto, né, meu Deus do céu, do exílio, quando ele está profetizando. Entretanto, há uma discussão, como a gente falou, acho que na semana passada ou retrasada, né, de que, assim, ele foi para o cativeiro e não necessariamente nasceu no cativeiro. Então, se isso aconteceu, ele pode de repente ter experimentado de certa forma ouvir Jeremias, pelo menos, porque Jeremias, assim, como é que eu posso dizer, hoje numa época de rede social, quem está no YouTube sabe quem é o Whindersson Nunes, né? Quem, por exemplo, está na televisão sabe quem é o Faustão e o Gugu. Quem por exemplo, está nas redes sociais sabe quem é fulano, quem é Beltrano, aquele negócio todinho. E assim, numa época anterior, o pessoal que lia livros sabia quem era Machado de Assis, né? Então, quando a televisão surge, o pessoal sabe, né, quem é Hebe Camargo. Então, de acordo com aquilo que você faz e a propagação do seu nome, do seu trabalho, as pessoas, né, vão ouvindo falar de você e, de certa forma, você acaba sendo conhecido. Não sei se de repente poderiam ser colegas de bola de gude, porque um era de uma linha sacerdotal e o outro era de uma outra família sacerdotal. Não eram da mesma família sacerdotal, mas mesmo sendo de famílias diferentes, embora família sacerdotal, tudo indica que, assim, eu sou desse clã, o outro é do outro clã. Era possível que eles tinham um pouco de conhecimento um do outro, porque eles eram da mesma área. É como, por exemplo, digamos, se você é oficial de marinha e ele é oficial de marinha, você pode estar no norte do Brasil, ele está no sul do Brasil, mas quem garante que vocês não foram contemporâneos? É como, por exemplo, no meu caso, quando eu vou ao retiro da Ordem dos Pastores Fluminense, né? Geralmente um colega meu está em São Gonçalo, o outro está em Macaé, o outro está em Nova Iguaçu, o outro está em Belfor Roxo, mas como a gente estudou junto, então a gente se vê, se reencontra. É que nem, por exemplo, está todo mundo aqui em Vigário, mas agora só Deus sabe para onde vocês vão no ministério de vocês. Aí de repente vocês vão se reencontrar e gente, como é que o pastor de lá do Paraná conhece o pastor de lá do Nordeste? Porque estudaram juntos, entendeu? Eles têm alguma coisa em comum, pelo menos é o que eu deduzo, mas eu posso pesquisar com um pouquinho mais de cuidado, né, para falar com você na semana que vem. Engraçado, todos os dois eram da família sacerdotal e Deus mudou a história. Obrigado pela fé. Exatamente. A época mesma, né? A mesma época. Com poucas diferenças, porque assim, Jeremias ele marreta muito desde lá do início a situação de, olha, vai acontecer o problema e a casa vai cair, né? No caso Ezequiel, ele está profetizando o seguinte: daqui, de onde a gente já está no exílio, falando sobre o pessoal de Jerusalém, que a coisa lá ainda vai piorar, né? E não entra nessa de ficar alimentando esperança, não. Deu para entender? Então, assim, Jeremias parece ter uma coisa mais completa. Se continuar desse jeito, vai dar ruim. Aí depois, aceita, se rende. Eu não falei, mas Deus vai mudar a história de vocês. No caso de Ezequiel, eles lá não vão ouvir, a coisa lá vai piorar. E olha, não alimente esperança. A gente não vai voltar agora, só depois dos 70 anos, que é o que aconteceu com a palavra de Jeremias, que é o que Daniel viu, né, quando teve a revelação do anjo, aquele negócio todinho, que a gente vai conversar semana que vem. Podemos? Então, me despeço de todos aqui. Eu já até me impulsionou a trazer uma palavra na semana. Tá legal.